de setembro de 2001, o dia que não terminou, 19 anos depois. Seja bem-vindo ao canal Professor Esperança. Meu nome é Gustavo Knust e você está presente no primeiro canal exclusivo do ensino religioso do Brasil. Hoje quero fazer uma meditação especial com vocês a respeito desse dia que marcou o calendário mundial, porque foi o maior atentado terrorista de todos os tempos. Desde aquela data, desde esse dia, nunca mais teve outro atentado que comoveu o mundo de maneira, sim, mundial, de maneira alarmante, como foi o atentado do dia 11 de setembro. Ele aconteceu em virtude do grupo Al-Qaeda, comandado por Osama Bin Laden, um grupo extremista terrorista islâmico, lá do Oriente Médio, promoveu um ataque muito orquestrado e planejado às duas torres gêmeas de Nova York. E não só as torres gêmeas, mas também ao Pentágono e possivelmente um outro alvo seria a Casa Branca. Só acabou acontecendo que esse alvo também não aconteceu. Então esse foi o dia conhecido como o dia que não terminou. Não terminou para a vida de muitas pessoas. Para ser um pouco mais exato, quase 3.000 pessoas, 2.996 mortos, incluindo os 19 terroristas que executaram o plano. Os dois prédios foram atingidos aí aproximadamente às 8h46 da manhã. Morreram cidadãos de 70 países. Estavam envolvidos em todo esse contexto. E essas quase 3.000 mortes. Tá? E o atentado ele foi promovido e planejado muitos anos antes. Não pensa que foi assim um negócio feito de maneira imediata, de maneira assim, sem planejamento. Teve um planejamento, teve uma execução também. Então, através desses homens, digamos assim, homens bombas que cometeram esse atentado, a mando de Osama Bin Laden. E o mundo todo ficou chocado. Na época, a internet não era como é hoje. Se você tem menos aí de 25 anos, você não vai ter muitas recordações desse dia. Porque quem tem 25 anos, na época aí, tinha 5, 6 anos de idade, na ocasião desse evento, desse atentado. Então não vai ter muitas lembranças. Se você tem mais de 30 anos, com certeza você vai ter muitas lembranças. Eu tenho 38. Na época, no dia do atentado, eu já tinha 19 anos de idade. Então tem muitas recordações desse dia. A internet, como eu estava falando, não era muito comum, como é hoje. Você não tinha Wi-Fi nas casas como você tem hoje. Os celulares, na época, não tinha câmera como tem hoje. Mas, por incrível que pareça, foi transmitido de maneira ao vivo. Por isso que chocou tanto o mundo. Porque, em questão de minutos, todo mundo estava assistindo o que estava acontecendo naquele momento. E ninguém conseguia entender quem estava promovendo esse atentado. Depois foi revelado, né, que foi esse grupo terrorista. A primeira torre ela foi atingida exatamente às 8h46 da manhã. A segunda torre foi atingida às 9h03 da manhã. E o terceiro avião, que foi enviado para o Pentágono, ele caiu às 9h37 da manhã. Tinha um quarto avião que estava aí sobrevoando a região ali de Washington, e o possível alvo era a Casa Branca, mas ele foi derrubado numa possível luta entre os terroristas e os passageiros, os tripulantes do avião. Possível luta que teve interna nesse avião, esse avião acabou sendo derrubado antes de chegar ao seu destino final, que possivelmente era a Casa Branca, onde estava ali o presidente dos Estados Unidos. Tá? Na época, eu me lembro também que eu trabalhava numa loja de 99 da minha mãe. E a gente estava lá, assim, começando os afazeres, abrindo ali a loja para o comércio local, e de repente tudo parou. Não foi só nos Estados Unidos. De repente o mundo ficou chocado, porque a televisão estava mostrando ao vivo o que aconteceu. Então a gente ficou em choque realmente com o que estava acontecendo. Tá? As torres elas levaram cerca de 2 horas para cair. 2 horas. Quase 2 horas depois, elas vieram ao chão, ceifando a vida de muitas pessoas. Não somente de quem estava no avião, mas quem estava trabalhando nas torres, e os bombeiros também que tentaram socorrer a vida de muitas pessoas que estavam dentro dos dois prédios. Tá? E depois desse atentado, ocorreu uma busca grande ao líder que encabeçou esse atentado terrorista, Osama Bin Laden. E depois do governos de George Bush e Barack Obama,
eles começaram uma guerra contra os grupos islâmicos, esses grupos extremistas, que ocasionou a guerra do Iraque e Afeganistão, ao decorrer dos anos. Osama Bin Laden ele foi executado no dia 2 de maio de 2011, então quase 10 anos depois do atentado, ele foi executado no Paquistão, através de um plano muito bem orquestrado no governo de Barack Obama. E o governo norte-americano, a política norte-americana, até hoje se gaba, né, dessa derrota a esse grande líder que encabeçou esse atentado. Por ele ter ceifado a vida de muitas pessoas e ocasionado o terror perante todo mundo. Tá? Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Com todo esse fundo histórico que a gente colocou? Eu quero chegar que, quando Jesus estava neste mundo, ele fez um sermão profético, que você pode encontrar na Bíblia em Mateus capítulo 24. E ali Jesus colocou alguns sinais de profecias que iriam se cumprir antes de ele voltar. O primeiro tipo de profecia, ela se cumpre na queda de Jerusalém no ano 70. Então Jesus ele deixou advertido os discípulos e seus seguidores de que quando o cerco, no ano 68 aproximadamente, em Jerusalém, era o momento de fugir. Então o governo romano na época fez um cerco perante Jerusalém para sitiar a cidade. Depois eles retiraram esse cerco. Quando eles retiraram, era o momento de todo mundo fugir. E quem fugiu, quem não ficou na cidade, ele acabou aí preservando a tua vida. Acabou não morrendo. Quem não obedeceu ao que Jesus falou, esse ele perdeu a tua vida. Porque houve um grande movimento de sangue e Jerusalém caiu nessa data, no ano 70. Mas ao mesmo tempo que se cumpria essas profecias, a destruição de Jerusalém no ano 70, se cumpre sobre a volta de Jesus, quando ele vai voltar. Porque o plano de fundo é o seguinte, os discípulos chegaram perante Jesus e perguntaram, Senhor, quando que o Senhor vai voltar? Quando que vai ter os sinais da sua vinda? E Jesus ele começa a colocar um monte de sinais de quando ele iria voltar. E o tempo foi se passando. Já se passaram aí mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui nessa terra. E por que Jesus ainda não voltou? Nós temos uma resposta em alguns versos aqui da Bíblia. A primeira delas está no capítulo 24 de Mateus, versículo 36. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então imagina, nem Jesus, quando estava neste mundo, ele sabia o dia e a hora que ele viria voltar. Então pensa nessa ocasião. E aí, como ele falou, olha, você não sabe o dia, mas o mais importante é que você esteja preparado para esse dia, porque eu vou voltar. E essa é a maior promessa bíblica. E você não pensa que o mundo vai acabar em guerra, com bomba atômica, com terremoto, com maremoto, ou enfim, com pandemia, com doenças. O mundo não vai acabar desse jeito. O mundo vai acabar quando Jesus voltar. Porque ele vai fazer separação entre justos e injustos. Né? Entre aqueles que obedeceram a tua vontade, fizeram o teu querer, aceitaram ele como Salvador, e aqueles que rejeitaram a verdade. Aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Então Deus, no dia, ele vai fazer justiça. Porque ao mesmo tempo que ele é um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus da graça, um Deus da misericórdia, ele também é um Deus da justiça. E esse sinal da volta de Jesus, ele está aqui entre os versos 6 e 8, né? A respeito das guerras. Então Jesus ele falou que ia acontecer sinais no mundo social, sinais no mundo físico, na natureza, sinais no mundo religioso e sinais no mundo político. E os versos 6 a 8, aqui de Mateus 24, diz isso. Então vamos lá. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então pensa, esses sinais que Jesus deixou aqui, ele falou assim, olha, é para você ser divertido. Não é a minha volta ainda, mas é o princípio das dores. Então, é o começo da perseguição, do sofrimento, e muita gente vai ser perseguida até o fechamento da porta da graça. Tá? Então é importante você entender esse aspecto aqui. E essa parte de guerra abrange profecia. E as profecias já se cumpriram. E tem uma verdade a revelar para você. A Bíblia, ela revela o fim desde o princípio. A Bíblia ela é um livro de spoiler. Por quê? Você já sabe o final. Você já sabe o que vai acontecer. É chato às vezes, né, quando você está com um amigo, ele fala sobre o filme e esse amigo, ele acaba dando um spoiler do filme.
Você fala, não, não, fica quieto, eu prefiro não saber não, que eu quero assistir lá mesmo. Eu não assisti esse filme ainda, eu quero assistir depois. Mas a Bíblia é diferente, sabe? Porque ela apresenta as profecias para mostrar pra gente, ó, Jesus está pertinho de voltar. Esteja preparado, esteja vigilante, esteja em oração. E Jesus falava assim, ó, você tem que ter um relacionamento comigo. E a maneira de conversar com Deus é assim, através da oração, e Deus responde através da palavra dele. E essa é a resposta que Deus tem a dar para você, tá? As profecias finais, já quase todas elas se cumpriram. As profecias de tempo não existem mais, praticamente. Quase todas elas praticamente já se cumpriram. Se você estudar Apocalipse, todas as profecias de tempo de Apocalipse também já se cumpriram. Brevemente eu vou fazer uma série exclusiva sobre profecias. Então hoje, para a gente se concentrar mais sobre os sinais da vinda de Cristo. Qual a maneira que Cristo vai voltar? Ele vai voltar, né, com muito poder e grande glória. Os versículos 30 e 31 de Mateus 24 diz assim, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Então Jesus ele vai cumprir uma promessa aqui. Ele vai reunir os seus eleitos. Os quatro ventos, ou seja, os quatro pontos cardeais. Então Jesus ele vai reunir os seus eleitos de todas as nações do mundo. Tá? Não é só uma igreja que vai se salvar. Não é só uma placa de igreja que salva, só uma religião que tem a salvação. Não é isso. Jesus ele diz que eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então Jesus ele tem uma igreja visível nesse planeta, mas ele também tem uma igreja invisível. Lá em João, no livro de João, ele diz, ó, ainda tem muitas ovelhas que não são do meu aprisco, me convém juntá-las. Então tem muita gente que ainda não conhece a verdade da palavra de Deus. E um dia Jesus vai reunir todas essas ovelhas. E a gente vai reinar para sempre com Jesus no céu, pela bênção e pela misericórdia de Deus, tá? Também é importante ressaltar aqui, eu quero indicar um livro para vocês, inclusive, para você ler a respeito dos eventos finais deste mundo, de uma escritora, uma grande escritora e também profetisa, que viveu entre os séculos 18, né, e 19, aqui de nossa era já, e ela escreveu muitas profecias dos últimos tempos. E ela escreveu um livro, que eu vou indicar para você, ó, chamado Eventos Finais. É um livro muito interessante. O nome dessa autora é Ellen Gold White. E nesse livro, ela dá uma descrição interessante numa profecia. As profecias ela escreveu aí no ano de 1906 e 1909. Peço que você acompanhe a leitura agora com muita atenção. Olha que interessante que ela escreveu em 1906 e 1909. Praticamente aí 90 anos antes do que ia acontecer. Olha que interessante, né? O título é Grandes Bolas de Fogo. Na última sexta-feira pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena impressionante me foi apresentada. Parecia que eu havia acordado, mas não estava em meu lar. Das janelas eu podia avistar um terrível incêndio. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas, e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo, acordei e vi que estava em casa. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, quase chorando, diziam: os senhores sabiam. Por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Interessante, né? A primeira parte, o primeiro parágrafo, ela escreveu em 1906. E a segunda parte, ela escreveu em 1909. Como é impressionante as semelhanças e as características descritas aqui por ela. É claro, na linguagem da época dela, né? Bolas de fogo, os bombeiros não conseguiam apagar. Então, essas profecias interessantes. Aqui, a gente percebe que boa parte delas se cumpriram com esse atentado às Torres Gêmeas. Então é assim. Eu quero que você pare para pensar. O que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Se você tem mais aí de 26, 30 anos, você vai lembrar do que você estava fazendo. Se você não tem essa idade, você é mais novo que isso. Tá? Eu quero que você pesquise. E com certeza, se você ligar a televisão no dia de hoje, você vai perceber que vai ter muitos noticiários falando sobre os 19 anos dos atentados às Torres Gêmeas.
Tenta entender um pouco a história, o enredo, o que aconteceu. E tenta aí se colocar perante a palavra de Deus. Eu dou uma dica de leitura para você, tá? Leia Mateus capítulo 24. Você vai entender ali os sinais da segunda vinda de Cristo, a maneira que ele vai voltar, e você vai perceber que você não vai ser enganado se você conhecer não só esse capítulo, mas conhecer bastante a Bíblia e as profecias que ali se encontram, tá? Espero que você aí tenha gostado do vídeo. E se você lembra dessa data, o que você estava fazendo, coloque aí nos comentários. Gostaria de saber como é que você se recorda dessa data. Mas apesar de tudo, eu queria saber o quanto você quer conhecer um pouco mais da Bíblia. O quanto você quer conhecer um pouco mais sobre as profecias e a vontade de Deus. Sabe que Deus é um Deus de amor, mas um dia ele terá que fazer justiça. E tudo que é encoberto vai ser revelado. Tudo que está em secreto e oculto vai ficar aberto, audível, para todos conhecerem e perceberem que Deus é um Deus de amor e justiça. Tá? Então é interessante esse aspecto. Espero que você se sinta abençoado no dia de hoje. E lembre-se, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E outro detalhe importante também, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Que Deus te abençoe, um abraço, até mais!